Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de Geografia. Como vocês sabem, iniciamos os nossos encontros com algum pensamento, uma reflexão, algo que nos ajude, tanto na nossa aula, quanto também traga algo de novo aí para a nossa vida, algo que nos faça pensar e refletir. Então é importante, não é mesmo? Ali, na tela de vocês, temos um pensamento. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, um poeta português. Um dos mais importantes poetas aí que nós temos contato na literatura, entre tantos. Mas o Fernando Pessoa nos faz pensar aí sobre a nossa vida, os nossos sonhos, nossos objetivos. E algumas pessoas conseguem ter muitos sonhos dentro de si. E por que será que o sonho é algo importante? Vocês pensaram sobre isso? É muito importante que a gente guarde dentro de nós o desejo, o sonho, a esperança de alcançar determinados objetivos, de atingir uma determinada situação que seja importante na nossa vida. Sonhar sempre é muito importante. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Primeiramente, vamos refletir um pouco sobre os conteúdos que vimos aí no último encontro. Se recordam? Olhem lá, falamos sobre as atividades econômicas tão importantes aí na zona rural. Vocês lembram quais são essas atividades? Temos ali a agricultura, temos também a pecuária. A agricultura relacionada ao plantio de alimentos, não é mesmo? Não podemos sobreviver sem a agricultura. A pecuária, que é a criação de animais, tão importante, não é mesmo? Tanto aí para a obtenção de matéria-prima, quanto a alimentação também. Nós temos lá o extrativismo vegetal, que é a retirada de alguns determinados itens da natureza. A palavra extrativismo significa isso, a retirada de algo que já está na natureza. Então, eu vou extrair, retirar da natureza. Temos também o extrativismo mineral. O extrativismo mineral está mais relacionado a tudo que é retirado do solo ou abaixo dele, enquanto o extrativismo vegetal é tudo que é retirado da natureza, ou seja, tudo aquilo que está acima do solo, não é mesmo? Então isso vai diferenciar esses dois tipos de extrativismo. Temos também a pesca, uma atividade econômica muito importante. Então, a retirada de animais que estejam nos rios e nos mares. Também temos o turismo rural, uma atividade econômica importante na zona rural. E é algo relativamente novo, justamente porque o turismo normalmente estava relacionado somente às praias ou grandes cidades com aspectos culturais muito relevantes. Contudo, a zona rural oferta uma quantidade enorme de atrativos que podem sim trazer rentabilidade para aquela região. Nós também falamos no último encontro sobre o que é então essa agricultura, não é mesmo? Agricultura, que é o cultivo da terra. Ali na tela de vocês nós temos imagens. Temos lá uma área de plantio lá em Tomazina, aqui no Paraná, um cultivo de café. Também temos o cultivo de laranjas ali no município de Cerro Azul. Então, agricultura, plantio, produção agrícola, cultivo. A pecuária, a criação de animais, como nós dissemos. Temos ali, então, até uma imagem mostrando ali uma criação, a criação de gado ali no município de Loanda, aqui no Paraná também. Falamos, então, do extrativismo. Olhem lá, o extrativismo, vocês têm que recordar dessa palavra. Vai ser a exploração, retirada do quê? De minérios e das riquezas disponíveis no solo ou abaixo dele. Temos ali a imagem que mostra muito bem como que se dá isso. Então, ali, tudo que temos abaixo do solo vai representar o extrativismo dessas substâncias que estão abaixo do solo. Então, o extrativismo mineral.
Temos ali também o extrativismo vegetal, que seria, então, a exploração, não é mesmo, de plantas ou árvores nativas. Árvores nativas são todas aquelas que já estão lá na natureza, ou não houve o plantio por parte do homem, o cultivo dessa vegetação. Ela está ali naturalmente. Então, ali na tela de vocês, nós temos até uma imagem, que é a retirada do látex, que vai ser utilizado na produção de borracha. É um exemplo de extrativismo. O látex é muito comum na região amazônica brasileira. Temos também ali a pesca, uma atividade econômica muito importante. Contudo, a pesca é uma atividade legalizada, diferentemente da caça. Vocês sabem que a caça não é uma atividade econômica legalizada no Brasil. Isso porque ela é considerada um crime. Existe uma exceção, a caça do javali, que é um animal que não é um animal nativo aqui do nosso país, da nossa região. Por isso, ele pode ser considerado como uma espécie invasora. E por isso mesmo pode causar alguns males, como por exemplo o crescimento desordenado, o animal pode ser um predador de outras espécies, e tudo isso pode causar algum tipo de desequilíbrio, justamente o que vai permitir com que a caça dessa espécie seja liberada. Mas agora eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês e fizessem a anotação, colocando lá a data em que vocês estão assistindo a esta aula e também o conteúdo da aula de hoje. Vocês podem perceber lá. Falaremos então sobre os usos da água nos diversos tipos, né, de atividades econômicas que nós conhecemos. E também vamos falar sobre o consumo consciente em relação à água. Anotem então o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? E então, anotaram o conteúdo? Vamos dar continuidade. Para dar início a esta aula, vamos começar com uma reflexão a partir de uma música, a letra de uma música. A música é Planeta Água, do compositor Guilherme Arantes. Vamos lá? Vamos escutar? Água, que nasce na fonte, serena do mundo, e que abre um profundo grotão. Água, que faz inocente riacho, e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios, que levam a fertilidade ao sertão.
águas que banham aldeias e matam a sede da população, águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Ara, a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris, sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta água. Ouviram? É uma letra de uma música muito especial e nos faz pensar aí sobre muitas coisas. Mas vamos pensar agora pausadamente sobre alguns versos que foram citados aí. Nós temos ali, na tela de vocês, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Vocês sabem o que significa a palavra fertilidade? Ela tem a ver com o crescimento, com a possibilidade, o surgimento da vida. Então, as águas são o elemento, na verdade, que vai possibilitar o surgimento da vida nos mais variados lugares. Ali na música fala-se do sertão, um lugar distante. No outro verso, ali na tela de vocês. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. A água tem muito a ver com essa palavra, sede. Vocês devem recordar ou devem lembrar imediatamente de água quando pensam em sede. A sensação de saciar, não é mente? A sede é uma das mais maravilhosas que existem, não é mesmo? Então, essa palavra tem muito a ver com água. E na tela de vocês, o próximo verso. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Olhem que interessante. Esse verso faz com que possamos lembrar aí do ciclo da água. O verso fala, água que o sol evapora. O sol é que faz a água evaporar justamente pelo calor. Então ele vai fazer com que a água mude aí a sua forma para ocorrer a evaporação. E fala ali também que essa água que foi evaporada vai fazer ocorrer o surgimento das nuvens. Vocês sabem disso. A água, após evaporada, irá formar nuvens. No próximo verso, ali na tela de vocês. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Para o fundo da terra. Então, dentro de todo esse processo aí que nós chamamos de ciclo da água, ela sempre retorna para o fundo da terra. Retorna para a sua origem, o local de origem, vamos dizer assim. Temos ali uma imagem mostrando esse ciclo. Olhem ali. Vocês podem verificar que temos o rio, o sol, as nuvens, a vegetação ali representada pela árvore. O que nós temos ali? Primeiramente, temos a evaporação da água, né? Não é mesmo? A árvore transpira e, com isso, vai ocorrer o processo de evaporação, que pode ocorrer também diretamente a partir do rio. E depois disso, a água vai ser condensada ali nas nuvens. Esse processo de condensação é nada mais, nada menos do que o juntar, quando todas as partículas que foram evaporadas se juntam, formando as nuvens. Depois disso, as nuvens vão ficando bem pesadas, as nuvens azuis que vocês estão vendo aí na tela. Depois que as nuvens ficam muito pesadas, elas não vão resistir. E o que vai ocorrer? A precipitação. Isso é a chuva. Depois de chover, a água volta para onde? Para a terra. Como disse o verso, a água volta humilde para o fundo da terra.
Então, este é o ciclo da água. E agora, nós temos ali algumas reflexões. A água está onde não a vemos. Já pararam para pensar sobre isso? É fácil lembrar de água na torneira, nos rios, nos reservatórios, até a água do mar. Existe água que é muito visível, com certeza. São vários os exemplos. Mas ela também está em lugares que não são tão favoráveis à visualização. Ali na tela de vocês. Tudo o que consumimos exige água em seu processo produtivo. Conhecer o quanto desse recurso é gasto para produzir peças de roupas, alimentos e tantos outros produtos é necessário para termos consciência de sua importância. Então, olhem o que o texto fala, que a água é utilizada em quase tudo que consumimos, roupas, alimentos, e normalmente nós não nos lembramos disso. E então somos levados a uma questão, a questão de ter consciência sobre o consumo de água. A água, então, está em lugares que não vemos. Vocês já imaginaram que foi utilizada água na produção da roupa que vocês estão vestindo? É uma coisa a se pensar, não é mesmo? Então, ali nós temos na tela de vocês os diversos usos da água. Ela pode ser utilizada no abastecimento, o abastecimento de água aí que chega na torneira nas nossas casas. Ela pode ser utilizada na indústria, na fabricação dos mais diversos itens. Ela pode ser utilizada no comércio, tanto na limpeza do local ou mesmo na venda do produto, podemos dizer assim. Ela pode ser utilizada na agricultura. Afinal de contas, nenhum produto nasce ou surge, fertiliza sem água. Então, não existe agricultura sem água. A água pode ser utilizada na pecuária, já que a pecuária é a criação de animais, e nós sabemos que todo ser vivo ali, né, todo animal, precisa de água para a sua existência. Então, não existe também pecuária sem água. E a água também é utilizada na geração de energia. Isso é algo que nos chama a atenção. Para que exista eletricidade nas nossas casas, é necessário que exista água, porque essa é uma das formas de geração de energia. Vamos ver os demais usos. No abastecimento, que pode ser doméstico ou público. No doméstico, a água é utilizada como bebida, preparo de alimentos, higiene pessoal, não é mesmo? E na limpeza. O abastecimento público pode ser percebido ali nas escolas, hospitais e qualquer outro estabelecimento público. E na indústria, como que utilizamos a água na indústria? Como matéria-prima na produção de alimentos e outros produtos, para lavagem e higienização das áreas de produção. Então a água na indústria pode, por exemplo, ser utilizada como matéria-prima. Como que uma empresa que fabrica refrigerantes vai produzi-los sem água? A matéria-prima, uma das matérias-primas principais, é a água. No comércio, nós temos lá então em escritórios, oficinas, nos centros comerciais, lojas, bares, restaurantes, lanchonetes, todo o comércio precisa de água. Na agricultura e na pecuária, na irrigação para a produção de alimentos, para tratamento de animais, lavagem de instalações, máquinas e utensílios. Então lembrem, agricultura e pecuária utilizam água tanto para a irrigação, no caso da agricultura, quanto na alimentação, na lavagem dos itens que fazem parte da criação animal. E, finalmente, chegamos ali na geração de energia. Como que ocorre? Na produção de energia através da derivação das águas de seu curso normal. Então, todos esses são os itens. Lembrando que esse último item que nós vimos ali, na geração de energia, como que ocorre, então, o uso da água? Quando há um represamento, né, da água para que a força dessa água possa gerar energia. Então, por isso que quando está havendo poucas chuvas, o valor da energia elétrica, por exemplo, aumenta.
Então, o consumo de energia está totalmente aí relacionado também ao uso da água. E agora, o impacto do uso da água na produção de alimentos e outros produtos. Então, o uso da água pode sim impactar aí no nosso consumo, ou vice-versa, o nosso consumo impacta o uso da água. Vamos pensar ali, então, o quanto que eu uso de água para a produção de cada um de diversos itens. Vejamos ali, qual é a quantidade de água potável gasta no processo de produção? De produção, por exemplo, de 1 kg de carne de gado. Então, quanto que eu vou utilizar? Eu vou utilizar 18.000 litros de água para produzir apenas 1 kg de carne. É muita coisa, não é mesmo? E quanto que eu uso de água para produzir 1 litro de leite? O litro de leite, que é pouca coisa, não é mesmo? Utiliza-se ali 712 litros de água para produzir apenas 1 litro de leite. E para produzirmos 1 quilo de manteiga, quanto que nós utilizamos de água? Vejam ali, 17.100 litros de água. É muita coisa, não é mesmo? Para produzir apenas 1 quilo de manteiga. E para produzirmos 1 quilo de queijo, quanto de água é necessário? Olhem ali, são necessários 5.280 litros. Muita coisa. Então, para produzir apenas 1 quilo de queijo, precisamos aí de mais de 5.000 litros de água. E para produzir ali 1 quilo de arroz, lá na agricultura, quanto de água precisamos? Vejam ali, 2.500 litros. É muita coisa, não é mesmo? Finalmente, pensando aí na indústria, olha quanto que utilizamos de água para a fabricação de uma peça do vestuário, como uma camiseta de algodão. Vamos precisar ali de mais de 2.700 litros. Então, podemos concluir que a água está em vários lugares que normalmente não são percebidos, não é mesmo, por todos nós aqui. O consumo de água está relacionado, então, com a produção. Tudo que se produz com utilização de água. E o que então é a água? Esse item que tanto falamos aí. Ali na tela de vocês. É um substantivo feminino. Substância, H2O, líquida e incolor, insípida e inodora, essencial para a vida da maior parte dos organismos vivos e excelente solvente para muitas outras substâncias. Óxido de hidrogênio. A parte líquida que cobre aproximadamente 70% da superfície terrestre, sob a forma de mares, lagos e rios. Interessante compreender aí o que é a água e as características dela. Reparem, na definição existem algumas palavras. Diz ali que a água é incolor, ela não tem cor. A água é insípida, não tem gosto, não apresenta nenhum gosto. Ela é também inodora, ou seja, não tem odor, não tem cheiro. Estas são as características que fazem com que nós possamos entender o que é essa substância, a água. E também falam algo muito interessante, que ela é o componente aí de 70% do planeta Terra. Então, a maior parte do nosso planeta é composta por água. E olhem ali a imagem, mostrando muito bem como que se dá isso. Vocês estão percebendo a coloração azul no globo terrestre? Toda aquela coloração vai mostrar muito bem ali a composição, a parte que é composta por água no planeta. Os continentes, não é mesmo? Apresentam uma cor ali que contrasta com o azul, a cor verde, e mostra muito bem essa diferença. Mas então, se temos tanta água no nosso planeta, por que existe essa diferença? E dizemos que algumas águas são consideradas potáveis. Vamos ver?
Segundo o Decreto 5.440, de 4 de maio de 2005, assinado pela Presidência da República, é água própria para o consumo humano aquela cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde. Então, água potável é aquela que não vai oferecer nenhum risco aos seus consumidores. É importante compreender que não podemos consumir água não considerada não potável. E existe um nome que normalmente aí nós falamos muito, água mineral. Vocês já ouviram falar. Mas então, qual é a diferença da água comum para a água mineral? Olhem ali. Toda água é mineral. Contudo, algumas possuem maior número de sais minerais. Cálcio, potássio, magnésio, bicarbonato, nitrato, sulfato. Então, esses minerais vão ser muito importantes para a nossa saúde. O que ocorre é que algumas águas possuem um número mais elevado desses minerais e por isso elas são chamadas de água mineral. Mas é importante que vocês entendam que toda água é mineral. Afinal de contas, a água é um minério. E agora vamos pensar ali sobre a quantidade de água no planeta. Olhem ali, temos ali uma imagem que nos faz refletir sobre isso. Olhem ali. Pensem que aquela garrafa representa toda a água que existe no nosso planeta. Ao lado temos um copo bem menor que a garrafa. E ele representa a água doce do nosso planeta. Vocês sabem que no nosso planeta temos água doce e água salgada. De água doce temos 2,7%. Então, é o que cabe ali naquele copo. Na imagem seguinte, temos um copinho ainda menor, um copinho bem pequeno. Vocês devem imaginar um copo que ocupa ali metade do tamanho, é menos da metade do tamanho do que o copo anterior. É a água doce de fácil acesso. O que quer dizer isso? É a água que é encontrada nos rios, nos lagos, nas represas, ou seja, nós vamos ter facilidade em acessá-la. E ali nós temos 0,26%, ou seja, é bem menos do que os 2,7% de água doce. Então a água que nós temos acesso é menos de 1%. Vejam que é um copinho bem pequeno. Mas agora, pensando do que nós temos disponível em água potável, nós temos uma tampinha de garrafa. Por quê? 0,002%. É muito pouco. Então, a água que é própria para o nosso consumo, potável, é mínima. Então, é por isso que nós precisamos pensar em consumir a água com sabedoria, com consciência. E ali nós temos agora um gráfico que mostra muito bem como está dividida essa água que é própria para os seres humanos no planeta. Vejam lá. No Brasil, nós temos 12% dessa água. Na América, nós temos 46%. Na Austrália e na Oceania, 6% ali representado pela cor verde. Em amarelo, nós temos lá os 7% que estão na Europa e 9% na África, ali representada pela cor laranja. E em vermelho, temos a água disponível na Ásia, 32%. Então, pelo que vocês estão vendo no gráfico, a quantidade de água disponível para o Brasil é bem grande, não é mesmo? Um único país, 12%. Então, conseguimos concluir com isso que a água não está disponível de maneira uniforme, igualitária para todas as pessoas. Em alguns lugares há mais água do que em outros. Ali na tela de vocês. O Brasil possui 12% de toda a água doce do mundo. Pode parecer muito, mas a distribuição de água em território brasileiro é muito desigual. As regiões com mais água doce disponível possuem uma
possuem a menor demanda por água. Já nas regiões com as maiores necessidades de recursos hídricos, há pouca água para atender os diferentes usos. Então, somos levados aí a pensar que onde há mais pessoas, infelizmente, há menos disponibilidade de água. Então, a água é um recurso precioso. Ali na tela de vocês estão vendo um mapa. O mapa do Brasil, dividido ali em regiões. E ali nós temos a distribuição de água dentro do Brasil. Então, se o Brasil tem 12% aí da água disponível para consumo, não é mesmo, do mundo, como que se dá essa distribuição desses 12% dentro do Brasil? Nós temos ali, então, um mapa. Vejam, com a cor verde, na região norte, está 68% de toda a água disponível do Brasil. É muita coisa. Então, a região norte tem quase toda a água disponível aí no território brasileiro. Com a cor rosa ali, nós temos o centro-oeste, com 16% de toda a água disponível. Com a cor amarela, temos a região sul, com 7%. Com a cor vermelha, temos a região sudeste, com 6%. E com a cor azul, temos a região norte, com 3%. Vejam, a região sul, onde vivemos, tem 7% da água disponível do Brasil. Contudo, e esse número não é tão grande, se compararmos lá com a região norte. Mas pensem, a região sul tem uma população muito grande, assim como a região sudeste. Estas duas regiões, juntas, não têm, possuem 13% da água disponível. Em compensação, aqui está a maior parte da população brasileira. Percebam como que a água não está nos lugares onde mais se precisa dela. Para vocês compreenderem bem isso, essa questão da porcentagem, vejam, eu trouxe um exemplo. Vocês estão vendo ali na tela de vocês as garrafas. As cores das garrafas são as mesmas das cores das regiões. Então, lá na região norte, que nós temos 68% de toda a água que pode ser consumida aí no território brasileiro, então nós temos 68 garrafinhas. Por quê? 68% uma parte, ali são 68, representada pelas 68 garrafas. Vejam que na região norte, que tem 3% de toda a água disponível, ela tem só 3 garrafas, de 100 garrafas, não é mesmo? E com a região centro-oeste, nós temos ali na região centro-oeste 16% de toda a água disponível. Então, a quantidade está representada ali por 16 garrafas de 100. Assim como na região sudeste, nós temos lá 6%, não é mesmo? E representada ali pela cor vermelha com 6 garrafas. 6 garrafas de 100. Finalmente, a região sul, que tem 7%, então tem 7 garrafas de 100. Perceberam como o número de garrafas representa a quantidade de água disponível? E a água? Então, com tudo isso que estamos falando, ela pode acabar? É uma questão importante. Estamos falando que a água é um bem muito precioso, mas será que ela pode acabar? Olha ali na tela de vocês. É muito comum ouvir que a água é um bem finito. Contudo, especialistas alertam que isso não significa o fim da água, mas sim o aumento da dificuldade do acesso a ela. O tratamento da água é um processo caro, por isso, o uso indiscriminado, somado à poluição, são fatores que podem diminuir o acesso universal à água. Vocês sabem, acesso universal é o acesso de todos. Todos têm direito à água. Contudo, o processo para que essa disponibilização seja para todos é muito caro. Como dissemos, a água está nos lugares onde necessariamente não estão as pessoas.
Então, esse acesso vai se tornando cada vez mais difícil. O processo fica cada vez mais caro. Então, não significa que a água irá acabar, e sim de que cada vez mais teremos mais dificuldade de encontrar água, de ter acesso a ela. E ali nós vamos pensar um pouco sobre como que se dá esse processo de uso da água, não é mesmo? A agricultura, a pecuária e a indústria são essenciais, pois nos fornecem alimentos e outros itens que nos trazem conforto. Mas como podemos utilizar a água de forma que ela não se torne escassa? Escassa quer dizer que ela deixe de existir. E aí, como que podemos pensar no uso da água sem que ela deixe de existir? Olhem ali, ter consciência sobre o consumo, não desperdiçar água e alimentos, reutilizar sempre que possível. Então, estas são as formas que nós temos de fazer com que o uso da água seja mais consciente. Olhem ali. Na tela de vocês temos algumas imagens que nos fazem pensar. Como que se dá essa consciência sobre o consumo? Devemos evitar o excesso de embalagens. Na primeira imagem ali nós temos frutas que normalmente são vendidas por peso, não é mesmo? Sendo vendidas em bandejas, embaladas. Qual é a necessidade de utilizar uma embalagem para a venda de uma fruta? E pior, na segunda imagem vocês estão vendo uma banana dentro de uma embalagem. É um absurdo, não é mesmo? E ali nós temos uma alternativa. Alguns comerciantes já utilizam a folha da bananeira para embalar determinados itens. Ou seja, a própria natureza nos dá os recursos, ela nos dá formas inteligentes de utilização das embalagens, não é mesmo? Então, a natureza pode nos dar a própria embalagem. Então, não devemos também desperdiçar água. Óbvio, o uso indiscriminado não deve ocorrer. Lavagem de calçadas, onde podemos reutilizar água, é uma coisa muito óbvia, não devemos desperdiçar, né? Não é mesmo? E também devemos reutilizar sempre que possível. Ali o exemplo da imagem, né, com um recipiente onde possamos armazenar água para utilizar para outros fins, como por exemplo a lavagem de calçadas, aí, não é mesmo? E agora eu vou querer que vocês façam aqui comigo a leitura de um poema. E na sequência faremos a resolução de exercícios. Vamos lá? Olhem ali na tela de vocês. O poema da Evelyn Hain. Água doce água. De mar é feita a terra, de água é feita a gente. Abaixo o desperdício, poupar água, coisa urgente. Clara, doce ou gelada, verde, azul ou transparente. Sem água não há nada, nem floresta, nem semente. Água doce mata a sede. Água doce é a que lava. Cachoeira, rio ou fonte, só não pode ser salgada. Tanto bate até que fura, diz o ditado popular. Cuida dela, você jura? Vamos economizar. Um poema que nos faz aí pensar aí sobre o consumo da água, não é mesmo? Sobre o uso adequado, pensado da água. Agora vamos aos nossos exercícios. Olhem ali. O primeiro exercício pede para que vocês respondam. Como você entendeu o verso? Do mar é feita a terra. E então? Olhem ali que o trecho do poema está logo abaixo. Do mar é feita a terra, de água é feita a gente. Abaixo o desperdício. Poupar água, coisa urgente. Então eu gostaria que vocês respondessem. Como vocês entenderam aquele verso ali que está em amarelo? De mar é feita a terra. Eu vou dar um tempo para que vocês respondam. Vamos lá?
E aí, pensaram sobre isso? Vejam o verso. De mar é feita a Terra. O nosso planeta tem um nome muito peculiar, o planeta Terra. Contudo, a maior parte dele é composta por água. Vocês se recordaram disso? Falamos sobre isso na aula de hoje. Então, a nossa resposta é: a superfície, que é a parte aparente ali do nosso planeta, é composta por 70% de água. Então é um número bem elevado, não é mesmo? 70% é muito mais que a metade. É muita coisa. A maior parte, então, da superfície terrestre é composta por água. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta e já voltamos. E então, registraram? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje estamos encerrando o nosso encontro por aqui. Desde já, deixo marcado o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula na semana que vem. Até lá, tchau!